Disputa pela indicação bolsonarista ao Senado de Minas Gerais se intensificou, hein? A decisão do deputado Nicolas Ferreira de não assumir se será candidato ao governo do estado bagunçou um pouco as cartas do baralho por lá. Rodrigo Costa tem detalhes pra gente direto de Minas Gerais. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Nonato, e a todos que acompanham o Jornal da Manhã. A saída de Nicolas Ferreira, de certa forma, do cenário da disputa para governo do estado, bagunçou a política de Minas Gerais e interferiu principalmente na questão do Senado. O Nicolas, ele deu uma declaração de que o colega de bancada em Brasília e presidente do PL aqui em Minas Gerais, Domingos Sávio, foi apontado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro como o nome mais viável da sigla para concorrer a uma vaga em 2026 e ampliou a divisão interna dentro do Diretório Mineiro. Essa fala ela aconteceu durante um evento em que Nicolas Ferreira foi homenageado na Câmara Municipal da cidade de Contagem, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Os principais insatisfeitos com essa possível indicação de Domingos Sávio é o círculo do deputado estadual Cristiano Caporeso. O parlamentar, inclusive, ele afirmou ter tratado de uma possível entrada na corrida eleitoral do ano que vem com Jair Bolsonaro em outubro, durante uma reunião em Brasília, onde recebeu também afagos do filho do ex-presidente. O entorno de Caporeso reúne a chamada ala do bolsonarismo raiz do PL, né? Mesmo o grupo que, inclusive, tem rechaçado um possível apoio a uma candidatura do vice-governador Matheus Simões, do Partido Novo, que agora já está no PSD. Ele foi vice-governador praticamente durante todo o período pelo Novo e agora migrou para o PSD, com apoio inclusive de Romeu Zema, para tentar então permanecer à frente do governo de Minas Gerais assim que Romeu Zema deixar o cargo para se candidatar a presidente. A movimentação também tem sido capitaneada, essa aproximação desse grupo do Nicolas, pelo próprio Nicolas e pelo Domingos Sávio, é claro. Dentro do grupo de parlamentares que apoiam Caporeso, o nome dele agrada mais o eleitorado fiel e conservador ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Se pelos lados da esquerda faltam nomes para concorrer ao governo do estado de Minas Gerais e também ao Senado, pelos lados da direita, o cenário é de disputa e de racha pela indicação aos cargos para a disputa do ano que vem. Nonato. Rodrigo Costa, direto de Minas. Muito obrigado, Rodrigo, pelas informações. É assunto aqui para a gente trazer os nossos analistas. Diego Tavares e Túlio Nasser estão com a gente nesta manhã. Vou começar contigo agora, Diego. Qual é a tua avaliação aí de Minas, importante colégio eleitoral do país, e é em cima daquele assunto que a gente tratava anteriormente, a necessidade também de se fazer bancadas para as eleições do ano que vem. O Rodrigo destacou, na esquerda ainda faltam alguns nomes, especialmente para a disputa do governo, mas na direita parece estar sobrando, e aí uma tentativa de se chegar a um denominador comum. Pois é, Nonato, a poderosa Minas Gerais, o estado onde nenhum presidente consegue vencer as eleições se não obtiver a vitória lá primeiro. E, de fato, o cenário para o campo da direita é muito mais favorável. Essa indefinição sobre Nicolas Ferreira é uma indefinição, mas nem tanto assim. Nós temos diversas declarações aí de bastidores, principalmente, do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, dizendo a importância da candidatura de Nicolas à sua reeleição. Nicolas teve quase 1,5 milhão de votos em Minas Gerais na sua última corrida à Câmara Federal. Espera-se que ele supere a marca de 2 milhões de votos na próxima eleição e, com isso, o PL consegue arrastar uma bancada de 8 a 9 deputados federais só com a eleição de Nicolas Ferreira. E deputados federais eleitos significa mais acesso aos recursos do fundo partidário. Isso interessa muito a Valdemar Costa Neto. Mas esse gap da indicação de Jair Bolsonaro também em Minas Gerais tem favorecido os candidatos da ala do centro. Aécio Neves, o senador Carlos Viana, que também tem ganhado muitos holofotes em razão da CPMI, do INSS, todos eles já despontam nas pesquisas como primeiros colocados diante dessa indefinição. Tenho certeza aqui que eles torcem para que essa indefinição se arraste e suas candidaturas se tornem cada vez mais maduras. Mas o fato é que a direita tem grande vantagem no estado de Minas Gerais e, como eu disse, isso é um desafio
ao atual governo federal, que precisa reverter esse quadro em Minas, caso queira enfrentar uma eleição sem ter que enfrentar esse tabu da necessidade de uma vitória no estado de Minas Gerais para também conseguir a vitória nas eleições presidenciais. Ô Túlio, e esse movimento lá em Minas Gerais só evidencia que os palanques do PL para 2026 não estão fechados em nenhum estado, né? Pois é, Soraya, não estão fechados e não estarão fechados nos próximos meses. Eles estão vivendo o dilema que Tolstói falava em Guerra e Paz, que o tempo e a paciência são eternos beligerantes. Por quê? Hoje, sabemos nós que existem 3 camadas de eleitor que decidem as eleições. Um eleitor tradicionalmente à direita, polarizado, outro eleitor mais à esquerda, que deve votar no presidente Lula, e o fiel da balança é o eleitor despolarizado, é o eleitor de centro. Esse eleitor, ele vai num candidato mais pragmático, um candidato que tem a imagem de bom gestor. Então, por essas e por outras, que essa aliança de centro-direita já foi vista pelos especialistas, pelos candidatos, como necessária para enfrentar o presidente Lula. E por isso é que as alianças em todos os estados, tanto na federação, elas são fundamentais. Só que nesse momento não é momento de cravar os nomes para as candidaturas do ano que vem. Então existe uma pré-corrida, uma pré-disputa eleitoral entre candidatos do PL mais à direita e candidatos do centro para saber quem é que vai ficar com a vaga. Então é natural, como Tolstói falava, o tempo e a paciência são eternos beligerantes. Essa beligerância vai prosperar até o anúncio das candidaturas. Resta saber quanto é que eles vão aguentar e quantos dedos vão ser martelados para que não fiquem os dedos e sim apenas os anéis. O Tribunal de Justiça